Comprou e vendeu ativos no mercado financeiro, teve lucro, mas não pagou imposto de renda? Bom, a Receita não esqueceu de você. Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula da Rav sobre investimentos no mercado financeiro. Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a DARF e como pagar o seu imposto de renda através dela na prática. Se o assunto te interessa, é só ficar nesse vídeo porque é sobre isso que nós vamos falar agora. Primeiro de tudo, o que é imposto de renda? O imposto de renda é um tributo que o governo cobra sobre os ganhos de pessoas e empresas. Em outras palavras, é a fatia que o governo pega do seu bolo. Em teoria, o imposto de renda serve para financiar serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança, por exemplo. No mercado financeiro, quando você obtém lucro, uma parte dele tem que ser pago para a Receita Federal, pelo motivo que eu acabei de mencionar. Porém, em alguns casos, a responsabilidade de pagar esse imposto é do investidor. É você que tem que calcular e pagar ele. E esse pagamento é feito através de uma DARF. DARF significa Documento de Arrecadação de Receitas Federais. É basicamente um boleto usado para pagar imposto diretamente para a Receita Federal. A DARF serve para várias finalidades, como pagar imposto sobre ganho de capital com venda de imóveis, tributos de empresas e, no nosso caso aqui, para pagar imposto sobre os lucros com investimentos, como ações e fundos imobiliários, por exemplo. Geralmente, as pessoas acham que só quem opera grandes valores que precisa pagar o imposto. Mas não é bem assim. É importante você entender se nos seus investimentos você está tendo um lucro tributável e, nos casos positivos, fazer o pagamento corretamente. Mas calma que não é nada muito complexo. De forma resumida, você só precisa entender a regra, calcular o imposto e pagar ele. E a gente vai passar por cada etapa aqui no vídeo para você ver como é um processo simples. Sobre a regra do imposto. Tem investimentos que são isentos de imposto de renda. Tem investimentos que o imposto de renda é descontado na fonte. Tem investimentos que a responsabilidade do pagamento é do investidor. E é nesse tipo que a gente tem que se atentar. Nos vídeos aqui do canal que a gente aborda os ativos, como ações ou fundos imobiliários, por exemplo, é falado quando o investidor tem ou não que recolher o imposto e, nos casos que ele tem, qual é a alíquota. Vou te passar um resumo dos ativos que já foram apresentados aqui no canal como exemplo. Investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, por exemplo, a alíquota segue uma tabela regressiva, que significa que quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menos imposto você paga. Mas o desconto é feito na fonte, então você não precisa se preocupar com o pagamento nesse caso. No caso dos fundos imobiliários, que é um tipo de investimento geralmente focado em receber dividendos, você não precisa pagar imposto sobre os dividendos que ganha, mas precisa pagar se comprar um fundo imobiliário e vender ele com lucro. Para ações, você também não precisa pagar imposto sobre os dividendos que ganha, mas precisa pagar sobre o lucro que obtém com a compra e venda das ações. A alíquota varia dependendo se foi ou não uma operação de day trade, e existe uma regra de isenção. Em resumo, o fato de você ter ou não que pagar imposto de renda e quanto é esse imposto varia de investimento para investimento. Basta você fazer uma pesquisa rápida que você consegue encontrar esse dado. Aqui no canal a gente tem vídeos sobre investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Neles a gente aborda a questão de custos e taxas para cada caso. Mas depois que você descobriu o seu caso, como é feito o cálculo? Vamos supor que eu comprei 100 ações de uma empresa por R$50 e no mesmo dia o preço foi para R$ 52,50 e eu vendi tudo o que eu tinha. A conta vai ser feita da seguinte forma: preço de venda menos o preço de compra, que vai dar o ganho por ação, vezes a quantidade de ações, para dar o ganho total, menos todos os custos operacionais, que é o que é cobrado de você para a execução de compra e venda, como uma taxa de corretagem, por exemplo. Com isso, você chega no seu lucro. Depois, é só multiplicar o lucro pela alíquota do imposto devido. Na prática, fica assim: o preço da venda foi R$ 52,50, menos o preço da compra, que foi 50, vezes a quantidade de ações, que foi 100, menos os custos operacionais, que vamos supor que foi R$ 3,00, sendo R$ 1,50 na compra e R$ 1,50 na venda. Os custos operacionais você encontra na sua nota de corretagem. Toda vez que você compra ou vende um ativo no mercado financeiro, a corretora te manda por e-mail um documento chamado nota de corretagem. Nesse documento você encontra o preço de negociações, as quantidades e todas as taxas que foram cobradas. São essas taxas que você vai descontar do seu ganho. Fazendo a conta agora, dá o seguinte: 52,50 menos 50, 2,50. Copie o restante. 2,50 vezes 100, 250. E 250 menos 3, 247. Seu lucro foi de R$ 247,00. Agora, a gente multiplica esse valor pela alíquota do imposto seguindo a regra do ativo que foi negociado. Foi feita uma compra de ações com venda no mesmo dia, que se categoriza como day trade. Nesse caso, a alíquota de imposto é de 20%. Com base nisso, eu vou multiplicar os R$ 247,00 de lucro por 0,20, que para quem não é chegado em matemática, é 20% representado em forma decimal. Se a alíquota for de 15%, por exemplo, você multiplica por 0,15. Com isso, a gente chega em R$ 49,40.
Esse é o imposto de renda devido com esse lucro. Pontos importantes que você encontra na atual página 89 do nosso e-book. Caso o investidor ou especulador tenha um prejuízo em um determinado mês, esse valor negativo pode ser abatido dos seus lucros nos meses seguintes, quando houver a necessidade de pagamento de imposto de renda. Seguindo o exemplo que tem um pouco aqui abaixo, se você teve R$2.000 de prejuízo num mês, e no mês seguinte você teve um lucro de R$3.000, quando você for calcular o imposto de renda devido, você vai abater desses R$3.000 de lucro os R$2.000 de prejuízo do mês anterior. Então, 3.000 menos 2.000 vai ficar R$1.000. Você vai pagar o imposto de renda só sobre R$1.000. Um pouco mais abaixo, é ressaltado que a compensação dos prejuízos só vale para lucros subsequentes. Ou seja, o investidor ou o especulador deve ter um prejuízo primeiro para depois compensar ele. Não adianta ser espertinho e ficar vários meses sem pagar a DARF aí para depois de 5 meses você ter um prejuízo e justificar com ele. Outro ponto para destacar é que prejuízos em operações de day trade só compensam lucros em operações de day trade, bem como os prejuízos em operações normais, que são operações de swing trade, só podem ser usados para compensar lucros em operações normais. E antes de continuar com o vídeo, uma pequena pausa para ressaltar que o conteúdo dessa aula foi elaborado com base no e-book Manual Primário do Investidor. Um material com mais de 100 páginas que te ajuda a realizar os seus próprios investimentos no mercado financeiro de forma independente e sem ilusões. Através de um preço acessível, com esse e-book você terá todo o conteúdo dessa série de aulas documentado com exemplos e ilustrações, incluindo as aulas que ainda não foram publicadas. Você não precisará tomar nota de 100% das explicações porque já está tudo escrito. E você poderá revisar e estudar o conteúdo de forma simples, sempre que quiser e em qualquer lugar, através do seu computador, tablet ou celular. Se você quiser saber mais sobre o e-book Manual Primário do Investidor, é só clicar no primeiro link da descrição. Agora que você já sabe que cada investimento tem a sua particularidade sobre imposto de renda e como você chega no imposto de renda devido, vamos pagar uma DARF na prática. Vou te mostrar duas formas de você fazer esse processo, sendo que na segunda vai ser útil para quem tem algum pagamento em atraso e precisa calcular juros. A primeira forma que você tem de fazer isso, que eu acho que é a mais prática, é pelo Internet Banking. Vou acessar aqui o Bradesco, mas o processo vai ser similar caso seu banco seja diferente. Na aba Pagamentos, eu vou clicar em DARF. A gente vai preencher o nome, telefone não precisa preencher. Em período, a gente coloca o último dia do mês em que foi apurado o lucro. No caso aqui, eu vou colocar o último dia do mês de fevereiro, porque o lucro foi realizado no mês de fevereiro. Preenche o CPF ou CNPJ, no caso é CPF. O código da receita é o que vai definir sobre o que esse imposto está sendo pago. No caso de investimentos no mercado financeiro, é usado o código 6015. Número de referência não precisa ser preenchido. E na data de vencimento, a gente coloca o último dia útil do mês seguinte ao da apuração do lucro. Ou seja, se o lucro foi realizado no mês de fevereiro, o prazo final para pagamento é o último dia útil do mês de março. Se for pago depois dessa data, aí tem um acréscimo de multa e juros. No valor principal, a gente vai preencher o valor devido. Se houver multa e juros, a gente preenche também nos campos respectivos. O valor total é calculado automaticamente com base nos 3 preenchimentos de cima. Mais embaixo, eu vou selecionar a data que eu quero realizar o pagamento e de que conta vai ser debitado. Clique em avançar. Aí aqui é o processo de autenticação do banco. Clicando em confirmar, o pagamento é realizado. Aí aqui eu recomendo para você que você baixe o comprovante e salve no seu computador para comprovação futura na sua declaração anual do imposto de renda, se for necessário. A segunda forma é pelo SICALC. O SICALC, que significa Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais, é uma ferramenta da Receita Federal utilizada para gerar e atualizar DARFs. Aqui no site a gente vai clicar em Preenchimento Rápido. Vou deixar setado em pessoa física, colocar o CPF e data de nascimento. Depois clique em Continuar. Os campos superiores já vêm preenchidos com base no CPF que a gente colocou. Aí no código a gente vai colocar o 6015, reforçando que esse preenchimento é muito importante porque define que o imposto pago é referente a operações no mercado financeiro. Aqui aparecem algumas orientações. No período de apuração, a gente vai colocar o mês em que o lucro foi realizado. Automaticamente, o sistema já preenche o vencimento no mês seguinte. Número de referência não precisa preencher. E no valor principal, a gente vai colocar o valor devido. Depois, é só clicar em Continuar. Você pode ver que o lucro foi realizado em março, mas a data de consolidação é de junho, que foi o dia seguinte ao do cálculo desse imposto. Ou seja, o pagamento desse imposto está 2 meses atrasado. Por isso, teve acréscimo de multa e juros. Depois disso, é só a gente selecionar a linha de cálculo e apertar em Emitir DARF. Em alguns casos, pelo SICALC é emitido um boleto. Aí é só você pagar ele pelo Internet Bank na aba de boletos. Porém, nesse exemplo apresentado, aconteceu de emitir um documento com todos os dados, só que sem o código de barras. Nesse caso, é só seguir o método de pagar pelo Internet Bank que a gente apresentou agora há pouco,
seguindo os dados que estão aqui, incluindo os valores de multa e juros. Bom, pessoal, isso é tudo. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que será um prazer e uma satisfação enorme te responder. Eu espero que você tenha gostado e desejo que Deus te abençoe grandemente. Até mais!